Eu elaborei um curso realmente para você que se interessa em engenharia de dados. Vou te mostrar todos os fundamentos de engenharia de dados, tudo aquilo que você precisa saber para se tornar um engenheiro de dados. E aí, tudo sob controle ou não? Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo da primeira aula do curso de engenharia de dados. Vamos lá comigo na primeira aula e espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final, espero que vocês gostem dessa aula, desse conteúdo que foi dedicado bastante carinho, bastante cuidado. Curso de engenharia de dados, o que é engenharia de dados? É o primeiro passo, nós vamos entender, antes de mais nada, o que é. Não adianta nada você querer entrar dentro de um mercado sem saber o que está acontecendo. Qual que é o objetivo dessa aula aqui, tá bom? Te mostrar, te dar uma introdução, te mostrar o porquê que é importante, qual que é o valor realmente dessa profissão, né? Quais são as principais responsabilidades, as diferenças básicas entre um engenheiro, um cientista e um analista, que são as três principais funções dentro da área de dados hoje, as três principais profissões, tá bom? Quais são as ferramentas e tecnologias mais utilizadas, que isso realmente muda de tempos em tempos. Então, atualmente, em 2024, nós estamos aí em agosto de 2024, quais são as tecnologias e ferramentas atuais, né? E vamos fazer aí uma conclusão, uma preparação para as próximas aulas. Elaborei um curso completo para te dar toda a base de engenharia de dados realmente. Acompanha comigo aqui, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje, tá bom? O objetivo da aula é realmente te introduzir, te mostrar o conceito fundamental e básico de engenharia de dados. Quais são as responsabilidades e importância da engenharia no mundo de hoje, tá bom? A aula servirá como uma base para você ter todo o fundamento de engenharia de dados, toda a base para essa profissão. O conteúdo vai mostrar realmente aplicado ao cenário de hoje, aplicado ao mercado de hoje, identificar as principais responsabilidades, as diferentes funções e as ferramentas mais utilizadas. Você já se perguntou o que é realmente engenharia de dados? Se você fez essa pergunta, acompanha comigo. Imagina, existem as engenharias tradicionais, né? A mecânica, a civil, química, elétrica, né? A disciplina de dados é basicamente o mundo de dados, né? No mundo de hoje, vamos ser bem sinceros, tudo gera dado. A tecnologia evoluiu demais, e o digital em geral, né, está cada vez mais forte. Praticamente não existe mais empresas que não tenham uma forma de geração de dados, que não estejam digitalizadas. É difícil que exista empresas hoje 100% no papel, 100% no físico. Então, tudo aquilo que é feito no digital, digitalmente, gera algum tipo de marca, gera um rastro, um lastro. Tem muito valor nisso porque as empresas conseguem entender comportamento, raciocínio, seja dos seus funcionários, dos seus clientes. A empresa consegue entender realmente quais são os números dela, qual é a real situação dela, da saúde financeira dela. Insights que a primeiro momento você não consegue ter se você não tiver uma análise fundada realmente nos dados. Né? Se fala muito no termo data-driven, né? Que seria guiado por dados. Né? Decision by data-driven, decisões guiadas por dados. Né? Realmente o mundo de hoje gera sistemas e dados de maneira escalável e exponencial. Né? O engenheiro ele se ocupa em criar estruturas e soluções para que você consiga coletar esses dados, que você consiga transformar esses dados e deixá-los de maneira eficiente, de maneira confiável e de maneira disponível realmente, a disponibilizar isso para a empresa, para que a empresa então, a partir dali, consiga operar análises, operar previsões dentro daquilo que vai acontecer na empresa, ou daquilo que ela quer que aconteça, ou daquilo que já aconteceu dentro da empresa. O engenheiro se ocupa em modelar, ele se ocupa em preparar, arquitetar a solução para aqueles dados. Imagina você uma rede de escolas, onde ela vai ter ali os seus funcionários, vai ter o RH, vai ter a equipe de marketing, vai ter o financeiro. Tudo ali, a cada segundo, a cada dia, gera uma nova informação do que está acontecendo. E se você consegue visualizar esses dados de maneira eficiente, confiável, segura, você consegue
identificar o que realmente aconteceu, você consegue perceber o que vai acontecer operando ali algumas ações, tá bom? Você precisa operar algumas análises, criar alguns modelos de preditividade, né, de predição, para você prever o que vai acontecer. Isso são funções aí de analistas e de cientistas, mas o engenheiro é quem prepara esses dados, tá? Para que seja realmente tomada uma decisão. Devemos ou não cortar custos? Devemos ou não contratar novos funcionários? Devemos ou não demitir funcionários? Devemos ou não investir mais em marketing? Devemos ou não expandir? Todas essas perguntas devem ser respondidas baseadas em dados. Isso é o data-driven. Né? Em termos mais simples, os engenheiros são os responsáveis em construir e manter infraestruturas que permitem que os dados sejam transformados em informações valiosas. Exatamente isso. Tá? Qual que é a importância disso? Né? Então, qual que é realmente a importância do engenheiro de dados, né? Por que a engenharia de dados é tão importante? O cenário atual realmente é uma era de a geração de dados, ela cresce de maneira exponencial diariamente, tá? As empresas em todos os setores estão realmente reconhecendo os valores, o valor realmente que o dado traz. É um ativo estratégico, realmente é um dos ativos, se não o ativo mais valioso do mundo hoje, são os dados. Então a engenharia de dados tornou uma chave essencial realmente para poder gerenciar isso, para poder processar essa enorme quantidade de dados de maneira eficiente, confiável, correto? Então os impactos que isso traz são a melhoria de tomada de decisões, né? As empresas que utilizam dados corretamente conseguem tomar decisões mais informadas, baseadas em análises em tempo real, né? Então a eficiência da operação ela pode ser otimizada por meio da engenharia, permitindo que os custos sejam reduzidos, melhorando a eficiência. Então, se você sabe onde você está tendo um gargalo na sua operação, você consegue reduzir custos, ou você consegue investir para uma melhor eficiência, certo? Então, isso te dá uma abertura também para você inovar. A engenharia de dados te gera uma capacidade de analisar um grande volume de dados. Imagine empresas gigantescas, né? Que gera dados enormes, como Zara, como, por exemplo, uma rede de mercados, né, como aqui na Inglaterra tem a Tesco, por exemplo. Imagina o Tesco analisar qual o produto que vende mais, que vende menos, qual deve cortar, deve incluir, entende? Então, abre portas para você inovar no seu desenvolvimento, você entender qual tipo de produto, qual tipo de serviço funciona melhor. Então, é realmente valiosíssimo o dado, é um ativo estratégico valiosíssimo. E as principais responsabilidades, como eu briefei, do engenheiro de dados é a coleta dos dados, ele extrai os dados de todas as fontes que são disponibilizadas. Podemos ter fontes em diversos formatos de dados, fontes de dados em foto, em vídeo, em áudio, em arquivo de texto, em arquivos CSV, em arquivos Excel, em arquivos Word, todo tipo de arquivo, né, pode ser extraído e manipulado, tá? Então a gente extrai esses dados, junta esses dados num local para a gente operar algum tipo de transformação, de limpeza de dados. Imaginem dados de pagamentos, parte financeira, ali existem dados confidenciais, sigilosos, pessoais intransferíveis, então isso não pode ser de maneira nenhuma colocado em risco. Então esses dados têm que ser limpos. Os dados que são necessários para a empresa não necessariamente são dados sigilosos, dados pessoais, mas, por exemplo, o tipo de ações, a gente consegue entender o tipo de comportamento baseado nas compras que o cliente faz, independente de saber o número do cartão da pessoa, correto? Então, existem dados que devem ser limpados, normalizados, aquilo que a gente chama de normalização, colocar dentro de uma norma, dentro de um padrão, os dados têm que estar. Então, ali armazenando, limpando, transformando, né, fazendo todo esse gerenciamento, são as principais responsabilidades de um engenheiro de dados, né? Criando essas arquiteturas, essas soluções, como por exemplo data lakes, data warehouses, são as bases aí, principais aí, do engenheiro de dados. Então, imagine que nós extraímos os dados de diferentes fontes, mandamos para um data lake, que seria como se fosse um armazém central, imagina como um armazém central,
e daquele armazém central nós podemos mandar para um data warehouse, que seria como um armazém local, menor, mais organizado. Dentro de um data lake nós temos todos os dados todos juntos de uma maneira mais aglomerada. No warehouse nós já temos os dados transformados, limpados, pré-processados ou já processados. Ali é onde a gente poderia... existem até algumas variações dentro de data lakes e data warehouses. Existe hoje o conceito de data lake house, que seria uma mistura entre os dois. Obviamente vai depender dessa solução, né, de qual você vai escolher, do tamanho da empresa, daquilo que você precisa e tem para solucionar para a empresa. Se for uma empresa gigantesca, muito provavelmente você, com certeza, você vai precisar da estrutura completa. Se é uma empresa menor, talvez um data warehouse já seja o suficiente, por mais que não seja a melhor prática, né? Talvez um lake house, um conceito de data lake house seja o suficiente para sua empresa. Então é fundamental realmente a análise da situação da empresa para você elaborar qual é a arquitetura, qual é a solução que você vai criar para a empresa. Panoramas de ferramentas, tá? Dentro do meu curso, dentro daquilo que eu estou propondo a criar para vocês, em trazer para vocês as ferramentas que eu entendo que são das mais necessárias, você vai ver aqui, essas daqui. Você vai com certeza precisar de Python, você vai com certeza precisar de SQL, são as duas linguagens que você possa ver aqui, ó. São as duas linguagens principais que o engenheiro de dados utiliza. Sem dúvida nenhuma, você vai utilizar SQL todos os dias. Você pode ou não executar arquivos em Python, tá? Soluções em Python. Você vai estar invariavelmente se conectando a alguma ferramenta de cloud. Nesse curso, eu trago como proposta o Google Cloud Platform, que é o GCP, e duas ferramentas aqui também, que é o Apache e o Google Data Flow, o Apache Beam e o Google Data Flow, tá? Para computação na cloud, tá bom? As ferramentas aí para transformação, né, de automações e de construção de data pipelines, vamos focar aí no Apache Beam e no Google Data Flow. São ferramentas extremamente utilizadas hoje, não são as únicas ferramentas, são criadas a todos os dias. Além do Google Cloud Platform, você tem o GCP, né? Você vai ter a AWS, você vai ter a Azure, a AWS da Amazon, a Azure da Microsoft, né? E obviamente tudo que é relacionado ao Google, ao GCP, vai ter Google alguma coisa, né? O Dataflow ali é uma ferramenta para você poder criar as automações aí. E é isso. Essas são as propostas de ferramentas que eu entendo que são realmente necessárias hoje para você ter uma base, tá bom? Antes de partirmos para a conclusão dessa aula, quero te propor uma atividade para você colocar em prática aquilo que a gente discutiu aqui hoje. Existe um site chamado Kaggle, por exemplo, esse aqui. Vou deixar o link para você na descrição do vídeo, onde você pode pesquisar datasets, tá? Reais, dados oficiais, atualizados aí, públicos, onde você pode operar realmente algumas das atividades que eu te mostrei aqui. Uma normalização de dados, uma manipulação de dados aí, utilizando principalmente o SQL, tá bom? Então, imagine um cenário onde você tem aí um e-commerce, dados financeiros, dados de saúde, onde você coleta o dado, nesse caso você usa o dataset, né, e você processa esses dados. Tá? Ali você pode operar algumas análises, qual foi o produto mais vendido, no caso de um e-commerce. Então, qual foi o tipo de doença mais crítica em dado ano, em X ano. Então, qual foi os anos de maiores vendas, quais foram as décadas melhores em vendas para um histórico de uma empresa. E operar algumas análises ali, operar algumas avaliações ali desses dados. Então, você imagine e descreva o passo a passo de uma pipeline de dados para esse cenário, tá? Imaginando ali, você quer analisar, como é que eu vou fazer para analisar, para fazer uma junção dos dados de finance. Você vai pegar ali os dados financeiros de alguma empresa,
você precisa fazer uma estrutura onde você consiga manipular esse dado para trazer esse dado de uma maneira legível, tá? Para tirar um insight. Você vai fazer uma transformação, às vezes o dado não vai estar preparado ali do jeito certo para você ler. Você vai ter que fazer uma consulta, vai ter que fazer uma manipulação no dado. Então, considere aí quais tipos de dados seriam necessários, quais ferramentas você poderia utilizar, quais desafios você teria a encontrar ao longo do caminho. Imagine uma empresa real, vamos por aqui, ó. A gente está falando da Premier League, né? O status dos times. Então, imagine que você é a Premier League, você tem dados ali dos jogadores, e dentro da Premier League você quer saber qual tipo de time funciona mais, funciona menos, qual está ganhando mais, não sei. Imagine um dado aí, imagine uma situação real de uma empresa real, por exemplo, as Olimpíadas, quais foram os países que melhores desempenharam, quais foram os mais que menos desempenharam. Talvez esse dado não esteja ali pronto na sua cara, no jeito fácil. Você talvez precise operar alguma manipulação. Imagine que os dados de uma equipe vêm de uma forma, os dados de outra vêm de outra. Você vai precisar juntar isso para fazer um scout geral. Então, se de um lado um time manda de um jeito, do outro time manda de outro jeito, o que você vai fazer para unificar isso? Então, isso são raciocínios que o engenheiro tem que fazer para você agregar, manipular, gerenciar os dados. Tá certo? E partindo para a conclusão aqui do conteúdo, espero que tenha feito sentido para você, que você tenha esclarecido um pouco mais do que é um engenheiro de dados, do que um engenheiro de dados realmente faz. E algumas perguntas que eu quero propor aqui para você são: quais são os impactos que você entende que a engenharia de dados pode trazer para uma empresa hoje, né? Por que é importante utilizar SQL para manipulação de dados? São perguntas que eu quero que você reflita, né? Que você pense, que você pesquise, jogue aí e vá atrás, vá mergulhar, tá bom? E quais são as responsabilidades de um engenheiro de dados? Escreve aqui para mim, comenta aqui embaixo, me fala o que você achou dessa aula, se fez sentido para você, se você acha que outras aulas nesse sentido também serão interessantes. Eu preparei esse curso, essa é a aula número 1 e vou trazer as outras aulas para você. Tenho uma média aí de provavelmente por volta de 15 a 20 aulas na estrutura que eu bolei aqui. Eu ainda posso adicionar ou remover. Comenta o que você achou e vamos lá, vamos para cima. Me segue nas redes sociais, curte esse vídeo, comenta, compartilha. No Instagram, @HenriqueTreve, clica lá, me segue, deixa o seu comentário. Conta comigo. Tamo junto, forte abraço, valeu!